Oi pessoal, essa é a primeira videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Nessa videoaula, vamos tratar do filósofo inglês John Locke, mais especificamente sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano. Essa obra é composta de 4 livros. Aqui nos interessa o livro 3, que trata da linguagem humana, mais especificamente o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 é intitulado Sobre as palavras ou a linguagem em geral e é dividido em 6 parágrafos. O sexto parágrafo, porém, não trata especificamente da linguagem. Por essa razão, vamos nos concentrar aqui, sobretudo, nos 5 primeiros parágrafos. No ensaio sobre o entendimento humano, a maior parte dos parágrafos tem um título. Isso facilita muito a análise de texto. Olhando para os títulos dos parágrafos, podemos construir facilmente um esquema do capítulo. O primeiro parágrafo, por exemplo, vai defender que o ser humano é um animal que tem a capacidade de formar sons articulados, mas os humanos produzem sons articulados por ao menos 2 motivos. Segundo Locke, os humanos pretendem tornar esses sons articulados signos de ideias. Além disso, os humanos pretendem que esses sons sejam sons articulados de signos gerais. Por fim, no parágrafo 5º, Locke vai defender que todas as palavras designam ideias sensíveis, e mesmo aquelas que a princípio não designam ideias sensíveis derivam de outras palavras que, por sua vez, designam, aí sim, ideias sensíveis. Vamos agora esmiuçar a tese afirmada no parágrafo 1º, a de que os humanos são animais predispostos a formarem sons articulados. Para Locke, Deus deu aos seres humanos a capacidade de produzir sons articulados. É nesse sentido que é da natureza humana essa capacidade. Mas, como bem notado por Locke, essa capacidade não é exclusiva de humanos. Outros animais, como por exemplo os papagaios, também produzem sons articulados. A diferença entre essas duas espécies está no motivo de produzir tais sons. Os papagaios reproduzem os sons articulados que ouvem dos humanos. Já os humanos querem que esses sons sejam signos de suas ideias. Cada ser humano, segundo Locke, tem ideias em sua mente. Desse modo, o que diferencia o ser humano de um papagaio é que só o ser humano usa os sons articulados para representar ideias que estão na sua mente. Vamos aqui ilustrar bem toscamente a relação entre ideias e sons articulados. Um falante qualquer tem em sua mente a ideia de casa. Para comunicar sua ideia de casa, ele enuncia sons articulados que junto formam a palavra casa. Desse modo, a palavra casa se torna um signo da ideia casa, que está em sua mente. As palavras humanas não têm a função exclusiva de serem signos de ideias, elas também são termos gerais. Além dos termos gerais, nossa linguagem contém termos singulares. O nome próprio, por exemplo, é um termo singular. Ele é usado para nos referirmos a um único indivíduo particular. Mas imaginem, diz Locke, que nossa linguagem tivesse apenas termos singulares. Cada casa, cada árvore que existe teria um nome distinto. Isso claramente tornaria a comunicação entre nós impossível. É por essa razão que nós, seres humanos, criamos palavras com a função de representar muitas coisas particulares, reunindo todas elas numa ideia geral. Vamos aqui mais uma vez usar uma ilustração como exemplo da relação, segundo Locke, entre uma palavra, uma ideia geral e os particulares. Tomemos novamente como exemplo a palavra casa. Essa palavra, como vimos, é um signo. Ela representa a nossa ideia de casa. Mas essa ideia é uma ideia geral de casa. Nela não há as características particulares de uma determinada casa. Sabemos que há casas, por exemplo, com chaminés, há casas coloridas, casas de 2 andares e assim por diante. Todas essas particularidades são ignoradas na ideia geral de casa. A nossa ideia de casa reúne as características gerais das casas particulares que tivemos contato ao longo de nossas vidas. A tese de que as palavras designam ideias gerais pode nos levar a algumas dificuldades. Tomemos, por exemplo, as palavras privativas. Pensem na palavra nada. Pela teoria de Locke, a palavra nada designa a ideia de nada.
mas a ideia de nada parece não ser nada. Se fosse alguma coisa, ela seria a ideia de algo e não a ideia de nada. Para responder essa crítica, Locke vai defender que se, por exemplo, a palavra nada não fosse signo de coisa alguma, ela seria uma palavra sem significado e, portanto, não compreenderíamos essa palavra. Isso não acontece. Nós entendemos nada e outras palavras privativas, como ninguém, zero, nenhum, vazio e tantas outras. Locke vai dizer então que tais palavras designam ausência de ideias positivas. A palavra nada designa ausência de algo, e algo é uma ideia positiva. A palavra nenhum é ausência de alguém, e alguém é uma ideia positiva. Os exemplos de Locke aqui são, sobretudo, etimológicos. A palavra ignorância, por exemplo, tem sua origem no latim. Em latim, ignorância é ignarus, mas ignarus, por sua vez, vem de in e gnarus. A palavra in significa de encontro a, contra ou simplesmente não. Já gnarus é conhecimento. Portanto, em latim, ignorância era simplesmente não conhecimento ou ausência de conhecimento. E conhecimento, por sua vez, é uma ideia positiva. Tomemos agora a palavra privativa nada. Essa palavra também vem do latim. Em latim, nada é nihil, e nihil é também uma palavra latina composta de outras duas, ni e hilum. Ni é uma partícula negativa, já hilum quer dizer um pouquinho, um tiquinho só. Assim, a origem etimológica de nada é não um pouco. Mais uma vez, estamos diante da ausência de uma palavra positiva. Vamos agora ao último parágrafo que nos interessa nessa aula. Neste parágrafo, Locke vai defender que todas as palavras, diretamente ou indiretamente, derivam de ideias sensíveis externas. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Locke separa as ideias em ideias sensíveis externas e ideias internas. O ponto é que as ideias internas também derivam de ideias sensíveis externas. Mesmo as operações mentais mais abstratas, como imaginação, razão e entendimento, têm sua origem em ideias sensíveis externas. Para argumentar em favor dessa tese, Locke aqui vai mais uma vez recorrer à etimologia das palavras. Tomemos como exemplo a operação mental de imaginar. Imaginar deriva do verbo latim imaginare, mas imaginare vem de imago, que é forma, figura. Assim, o sentido original de imaginare era algo muito mais concreto, era o de dar forma a alguma coisa. E essa ideia parece ser muito mais sensível que a ideia abstrata de imaginar. Vamos agora para um outro exemplo. A palavra anjo vem de angelos, do latim, mas angelos, por sua vez, vem do grego ágelos. Ágelos é um mensageiro, uma espécie de carteiro da época. Anjo, portanto, designava em sua origem, algo muito mais concreto que seres alados de origem divina. A própria palavra espírito, por exemplo, tem uma origem muito mais concreta do que a princípio pode parecer. Espírito, em latim, é spiritus, mas spiritus vem do verbo latino spirare, que quer dizer assoprar, exalar. Assim, espírito em sua origem era um mero sopro, uma exalação. Terminamos aqui o capítulo 1. Vamos agora ao capítulo 2 do livro 3 do Ensaio sobre Entendimento Humano de Locke. O capítulo 2 é intitulado Sobre a Designação das Palavras. Esse capítulo consiste de 8 parágrafos. Nessa apresentação, vamos pular o parágrafo 6, que é um pouco deslocado, e analisar os demais parágrafos. Mais uma vez, por meio dos títulos dos parágrafos, podemos reconstruir um esquema do capítulo 2. Nesse capítulo, Locke vai defender que as palavras são signos sensíveis necessários para a comunicação. Além disso, uma palavra dita por um falante sempre designa diretamente a ideia correspondente do falante, mas além dessa referência direta, as palavras se referem indiretamente a outras coisas. Por exemplo, elas se referem diretamente às ideias que estão na mente do ouvinte, ou seja,
de um outro ser humano que não é apenas o falante. Além disso, as ideias se referem a coisas reais. Vimos no capítulo 1 que as palavras privativas têm designação, contrariamente ao que poderíamos pensar a princípio. Porém, no capítulo 2, Locke vai dar exemplos de certos usos de palavras que, aí sim, não designam coisa alguma. É o uso da palavra, e não a palavra em si, que não tem designação. Por fim, Locke vai defender uma tese largamente aceita na filosofia da linguagem contemporânea, a de que a relação entre uma palavra e sua designação é totalmente arbitrária. Vamos agora analisar cada parágrafo em particular, começando com o primeiro parágrafo. Além de ser signos de ideias e signos gerais, as palavras são usadas pelos seres humanos para comunicação, e a comunicação é muito importante para o convívio social. Imaginem a seguinte situação: um ser humano quer avisar outros seres humanos que convivem com ele que um predador, por exemplo, um leão, está se aproximando. É importante que ele comunique sua ideia de leão e sua ideia de próximo para os demais. Ele poderia, para isso, desenhar um leão na parede da caverna, mas isso não parece muito eficaz. Até o desenho ficar pronto, o leão já chegou para atacar. As palavras, por sua vez, são muito mais eficazes como meio de comunicação. Outro ponto importante, já dito anteriormente e reafirmado neste parágrafo, é a relação entre uma palavra e a ideia que essa palavra designa. Essa relação é totalmente arbitrária. Vamos agora retomar a nossa ilustração tosca que deixaria envergonhado qualquer habitante das cavernas de Cro-Magnon. Suponha que um falante quer comunicar a ideia de casa para outro falante. A palavra casa é um signo linguístico. Ela designa a ideia de casa da mente do falante, que vamos denominar ideia 1. Mas o falante quer comunicar algo para o ouvinte. Para isso, o ouvinte precisa ter uma ideia muito semelhante de casa que o falante tem, que vamos chamar de ideia 2. Se essas duas ideias forem suficientemente semelhantes, a comunicação será bem-sucedida. Mas é importante lembrar que as palavras não designam a ideia do ouvinte para Locke. Ela designa a ideia do falante, ou seja, designa a ideia de quem usa a palavra. Vamos compreender melhor este ponto. Dizer que palavras são signos de quem usa poderia gerar a seguinte objeção. Se eu, por exemplo, lendo a República de Platão, concordo com sua ideia de justiça, não estarei usando a palavra justiça para designar a ideia platônica de justiça? Não, dirá Locke, porque nesse caso, sua concepção de justiça seria a ideia de Platão de justiça, e não a sua própria ideia de justiça, o que para Locke é absurdo. Logo, a designação das palavras não podem ser algo que representa a concepção do falante, mas não suas ideias. Portanto, a representação das ideias é, em primeiro lugar, representar as ideias que estão na mente do falante. O que acontece então quando eu concordo com Platão e uso sua noção de justiça quando falo em justiça? Nesse caso, segundo Locke, eu me apropriei da ideia de justiça de Platão. Então, quando duas pessoas compartilham das mesmas ideias, uma pessoa se apropria das ideias de outra pessoa. Seria como se eu fizesse uma cópia idêntica da ideia de Platão de justiça em minha cabeça, do mesmo modo que posso copiar uma foto tirada no celular de uma pessoa e deixar gravada também no meu celular. Mas nem sempre a ideia do falante coincide com a ideia do ouvinte. Na verdade, Locke vai dizer que isso geralmente não acontece. Muitas vezes, quando eu uso a palavra casa, designo uma ideia que eu tenho de casa que é diferente da ideia que uma outra pessoa possa ter de casa. Isso porque a ideia é algo mental e, portanto, subjetivo. Como cada falante tem uma mente diferente, na boca de um falante a mesma palavra designa uma ideia diferente quando pronunciada por outra pessoa. O exemplo que Locke nos dá desse fenômeno é a palavra ouro, que, como vimos, é um signo sensível. Como toda palavra, ela designa uma ideia, mas na boca de uma criança, por exemplo, a palavra ouro designa a ideia de qualquer coisa amarela e brilhante.
A criança vê a pena de um pavão e acha que é a pena de ouro. Já um adulto, quando usa a palavra ouro, designa não apenas a ideia de algo amarelo e brilhante, como também algo muito pesado. Logo, ele corrige a criança e diz que a pena do pavão não é de ouro, já que o ouro é mais pesado que a pena. Uma pessoa mais estudada sabe que o ouro é um metal e, portanto, para essa pessoa, a ideia de ouro associada à palavra ouro é algo amarelo, brilhante, pesado e que, se levado a altas temperaturas, pode ser fundido. Por fim, um ourives, por exemplo, sabe que poder ser fundido não é uma característica exclusiva do ouro. A palavra ouro designa para ele algo que, além de amarelo, brilhante, fundível e pesado, é bastante maleável, o que lhe permite, por exemplo, fazer joias e anéis com muitos detalhes. Mas sabemos, pelo parágrafo 1º desse capítulo, que para haver comunicação as palavras devem designar, ao menos indiretamente, as ideias da mente, não só do falante, mas também do ouvinte. Essa referência não é direta, como no caso de quem usa as palavras, mas indireta. Isso é preciso, como vimos, para haver comunicação. E essa é a principal razão de existirem as palavras, para nos comunicarmos. Logo, se usássemos as palavras com a intuição de nos referirmos apenas ideias que estão nas nossas mentes, a comunicação seria totalmente impossível. Eu usaria a palavra casa, por exemplo, para designar uma ideia que tenho de casa e que é totalmente distinta da ideia da casa do meu ouvinte. Por isso que quando eu uso a palavra casa, estou supondo que essa palavra designa a mesma ideia na mente do meu ouvinte. Eu suponho que o ouvinte tem, em sua cabeça, uma cópia da minha ideia de casa. Ou de uma ideia de casa que, se não idêntica, é ao menos muito semelhante à minha. Essa é a única maneira, segundo Locke, de tornar viável a comunicação entre nós. Vamos agora, mais uma vez, ao nosso desenho tosco. Quando eu, que estou à esquerda, digo casa, a referência direta da palavra é minha ideia de casa. Mas como eu pretendo me comunicar com o meu ouvinte, a palavra casa que eu pronunciei se refere indiretamente à palavra casa na mente do meu ouvinte. Vamos agora relembrar nosso exemplo do homem que quer avisar que há um leão próximo. O falante, nesse caso, não quer que as pessoas tenham medo de sua ideia de leão. Uma ideia não morde. Ele pretende que a palavra leão se refira a um leão realmente existente, de pele e osso. Assim, queremos que as nossas palavras se refiram a coisas realmente existentes. Claro que em alguns contextos podemos falar de unicórnios e coisas que não existem, mas aqui estamos contando uma história, não estamos bem comunicando algo. Quando estamos comunicando algo, por exemplo, a ameaça de um leão que se aproxima, queremos falar de algo que realmente existe, não um ser ficcional, uma criatura do mundo da fantasia. Daqui podemos inferir uma outra representação indireta das palavras, que é a nossa intenção de nos referirmos a coisas realmente existentes, a leões reais e não a ideias de leões. Vamos agora retomar nossas ilustrações toscas. Estou perto de minha casa, uma real. Eu quero comunicar ao meu ouvinte isso, de que estou perto dessa casa particular. Quando digo casa, me refiro diretamente à minha ideia de casa. Mas também quero que meu ouvinte saiba que não estou me referindo somente a uma ideia abstrata de casa, mas uma bem concreta, que é a minha casa. Logo, eu pretendo que a palavra casa, pronunciada por mim, se refira, ao menos indiretamente, à minha casa concreta. Vamos tentar montar agora um esquema do que vimos até então. Vimos que toda palavra é um signo linguístico. Esse signo linguístico designa as ideias de quem usa a palavra. Assim, a relação entre palavras e ideias é uma relação de referência direta. Mas nesse esquema podemos acrescentar também as coisas reais, os objetos realmente existentes. A relação entre a palavra e o objeto realmente existente é de uma referência indireta, porque é mediado pela ideia.
Claro que há muitas lacunas nesse esquema que tem desafiado os intérpretes, mas não vamos discutir esses pormenores nessa videoaula. Vimos no capítulo 1 que toda palavra designa uma ideia, até mesmo no caso de palavras privativas. Mas isso não quer dizer que uma palavra, quando pronunciada, sempre designa uma ideia. Há sim, para Locke, usos de palavras que não designam nada. Como isso é possível? Sabemos que a relação entre uma palavra e sua designação é subjetiva, porque depende da ideia de que está na mente do falante. Mas o falante pode não ter ideia nenhuma quando pronuncia uma palavra. Como? Basta lembrarmos do caso do papagaio. Quando papagaiamos, simplesmente estamos repetindo palavras sem ter nada em mente. Isso acontece quando, por exemplo, cantamos um hino sem saber o que as palavras significam, ou quando rezamos, repetindo automaticamente o que o sacerdote está dizendo. Nesse caso, essas palavras repetidas por nós são meros ruídos, não designam nada em nossas mentes. E é exatamente assim que se comporta o papagaio. Ele repete os sons articulados, pronuncia as palavras, mas não designa nenhuma ideia correspondente em sua mente. Para encerrar o capítulo e a aula, Locke vai reforçar no parágrafo 8º que a relação entre uma palavra e aquilo que ela designa é totalmente arbitrária. O que ele quer dizer com isso? Que o falante associa palavras a ideias como ele bem quer, de modo totalmente arbitrário. Locke cita o caso de um imperador romano, Augusto, que tentou, por meio de um decreto, criar uma nova palavra em latim, impondo uma designação para ela para o resto da população. É claro que isso não funcionou, o que provaria, segundo Locke, que a relação entre uma palavra e aquilo que ela designa é uma imposição arbitrária do falante. É isso, pessoal. Acabamos aqui o capítulo 2 e o trecho do ensaio sobre o entendimento humano de Locke, que foi tema de nossa primeira videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Muito obrigado e até a próxima videoaula.